Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 22. Quero dizer para o pessoal que está lá atrás, em pé, que tem cadeira aqui sobrando. Primeira Reis, capítulo 22. Essa manhã eu quero falar a partir da história da vida do profeta Micaías, sobre o que é ser um profeta. Eu quero convidar você a sair de uma vida de consumo da religião para uma vida de profeta, do consumo de consumidor a profeta. Primeira Reis, capítulo 22, verso 1, todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: 3 anos se passaram sem haver guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, desceu Josafá, rei de Judá, para avistar-se com o rei de Israel. Disse o rei de Israel aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa, e nós hesitamos em tomá-la das mãos do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irá tu comigo a peleja a Ramote Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta, pois, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e lhes disse: irei a peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há ainda um, pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou o oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os ciros, até de todos os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos nós a Ramote Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? Ele lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo o Israel
disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará a Acabe, para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia dessa maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bufetada em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei: metei esse homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim. Disse mais: ouve isso, todos os povos. Amém, meus irmãos? Que história poderosa. Vamos orar, meus irmãos, pedir para Deus falar com a gente nessa manhã. Senhor Jesus, eu glorifico o teu nome pela tua palavra, que ela é poderosa para quebrar grilhões, para mudar a vida, a mente, o coração, as circunstâncias, porque o Senhor se apresenta nesse texto como um Deus de aço, como diz o teu servo. Então, Deus amado, fala conosco nessa manhã e conduz a tua igreja para uma vida cristã cheia de testemunho real, de transformação, que a gente não só seja salvo, mas que a gente se pareça com quem foi salvo, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o texto é meio confuso, é muito nome estranho junto, são dois reis conversando, e Ramote Gileade, enfim, e aí o profeta do Senhor profetiza, aí o outro diz: não tem um profeta do Senhor? Enfim, é um texto que exige um pouco de explicação. Vou rapidamente então contar o que está acontecendo aqui. O povo hebreu está dividido numa época onde eles estão divididos em dois reinos, reino do norte e reino do sul. Portanto, existe um rei reinando no norte e o outro rei reinando no sul. Esses dois reis aqui são Josafá e Acabe. O nome de Acabe não é mencionado, mas ele é o rei do reino do sul. Tia Priscila, você me ajuda, tá? Ao longo da exposição. Tia Priscila é especialista em Antigo Testamento. Esses dois reis se juntam porque eles têm um inimigo em comum, Ramote Gileade, que o reino da Síria tomou essa cidade. E eles resolvem, esses dois reis, fazer aliança para tomar de volta essa cidade chamada Ramote Gileade. Como era de costume, nenhum rei vai à guerra sem antes consultar o Senhor para saber se vai vencer a batalha. Josafá, rei, vira para o rei Acabe e diz: vamos consultar ao Senhor? Sim, vamos. Ele chama 400 profetas. Vamos consultar ao Senhor, ver se a gente vai vencer a batalha. E aí ele consulta os profetas, e todos os profetas unanimemente dizem: sim,
sobe a Ramote Gileade, porque o Senhor entregará essa cidade nas suas mãos e vocês vencerão a batalha. Eles estão todos satisfeitos. Só que, meus irmãos, o rei Josafá vira para Acabe e diz o seguinte: olha só, não tem um profeta do Senhor para profetizar para a gente? Ué, que estranho, porque esses profetas não se apresentaram como profetas do Senhor. 400 profetas do Senhor. Havia alguma característica desses 400 profetas que se diziam do Senhor, que fez a entender o rei Josafá que eles não eram de verdade do Senhor, apesar de se dizerem assim. E o rei Acabe disse: não, do Senhor mesmo, tem um, Micaías. Mas olha, eu não gosto de ouvir ele, só profetiza o que não presta para mim, só o que não presta. E aí o rei Josafá diz: não diga assim o Senhor, manda chamar ele. Ele: tá bom, manda chamar Micaías, filho de Inlai, manda ele vir aqui. E diz que todos os profetas também. Tinha Zedequias, um profeta mais presepeiro. Ele fez um chifre de ferro e ele ficava encenando que com aquele chifre ele escornearia os sírios, daí por diante. É esse que sai e dá uma bufetada no profeta Micaías e diz: como você fala em nome do Senhor? De onde saiu o Espírito de mim para falar por meio de você? A arrogância dele. Só ele era profeta de Deus, né? Nem era. E aí o mensageiro que vai chamar o profeta Micaías dá um bizu para ele. Diz: olha só, filho, eis que a palavra dos 400 profetas, a uma, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías, homem macho, meus irmãos, o nordestino de Israel: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E aí ele veio profetizar ao rei. E aí o rei disse: então, iremos a Ramote Gileade, a peleja, e deixaremos de ir. E aí, ironicamente e com ar de deboche, o profeta Micaías, sem nenhum temor pelo rei, disse: sobe e triunfarás, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Aí o rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: então tá bom, vou te dizer a verdade, eu vou te dizer o que eu vi. Vi todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, um povo sem rei, porque o rei morrerá na batalha. Ele acabou de dizer: você vai morrer nessa batalha, e o povo vai ser disperso, perderemos a guerra. Então disse: como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor: estes, aí o próprio Senhor diz: estes, o povo, não tem dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? E aí Micaías, não satisfeito, ele continua a contar a visão. E a visão que ele conta, meus irmãos, é extraordinária. Só um calvinista pode entender isso aqui. Só um calvinista pode entender a visão que ele teve. Olha que história doida. O verso 19: viu o Senhor assentado no seu trono. Então olha só a imagem que Micaías vai nos trazer, a visão que ele teve. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Então estavam todos os anjos ali, à sua direita e à sua esquerda. Verso 20: perguntou o Senhor: quem enganará a Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? Meus irmãos, pode Deus enganar o homem? Sim ou não? Sim. Quem disse não, iria dizer: sabe nada, inocente. Olha a pergunta que Deus faz para o exército de anjos que está no céu diante de si: quem enganará a Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? Deus era contra ele. Deus queria que ele perdesse a guerra e morresse, mas ele queria que ele fosse enganado pelos profetas.
Aí um espírito, um anjo dizia dessa maneira e outro de outra. Houve uma santa confusão no céu. Como enganaremos a eles, Eu acho que os anjos não eram muito bons nessa coisa de enganar. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com quê? Com que artimanha? Respondeu o tal espírito: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Quem é espírito mentiroso, gente? O diabo. O que ele estava fazendo no céu, na presença de Deus, fazendo parte do seu exército? Lutero diz: o diabo é o diabo de Deus. O diabo é diabo de Deus. Por isso eu disse que só calvinista entende essa passagem, quando diz que Deus é soberano. Ele não tem opositores. Deus não tem de verdade inimigos. O diabo tenta ser inimigo de Deus, mas sempre dá um tiro no próprio pé. Nosso Deus é um Deus de aço. Quer enganar? Engana, mas espera aí. Eu vou te dizer a quem você deve enganar, quem você pode enganar, quem não. Antes que você comece a pensar que Deus é alguém que engana aleatoriamente, de forma arbitrária, vale dizer que a palavra de Deus diz que Ele levantará quando o homem não quiser ouvir a sua palavra, quando o homem não quiser dar ouvidos à sua voz. Ele levantará profetas segundo o vosso coração. Não quer a verdade? Você quer ouvir mentira? Então tá bom, vou te dar mentira. Agora não te deixarei sem testemunho da verdade. Veja que o rei, ele sabe quem é profeta do Senhor. E quando o profeta diz a mesma coisa que os outros profetas enganadores, ele diz: eu te conjuro, para que você só fale a verdade em nome do Senhor para mim. O profeta, o rei sabia a verdade. Deus não deixou ele sem testemunho, mas ele não ama a verdade. Então Deus dá a nós profetas segundo os nossos corações. Ele quer enganadores? Darei enganadores, mas deixarei um que testemunhe da verdade. Verso 22, respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Diz o Senhor: tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Ponto. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bufetada. Então um dos falsos profetas deu uma bufetada nele e disse: que história é essa? De onde foi que o Espírito de Deus saiu de mim para falar por meio de você? A história se conclui da seguinte maneira: o rei diz: prende Micaías, prende ele e aflige ele, deixa ele com fome lá. Só tira ele quando eu voltar em paz da guerra. O profeta Micaías dá uma risada e diz: se você voltar em paz, filho, então Deus não falou por meio de mim. A história acaba, meus irmãos, sem ninguém contar se o profeta Micaías foi solto ou não, porque o rei Acabe morreu na batalha. O falso profeta Zedequias morreu na batalha, como Micaías profetizou. Ele começou a fugir da batalha, entrando de tenda em tenda, e dentro de uma tenda ele foi assassinado por uma mulher. Como a ordem era para que ele fosse solto quando o rei voltasse em paz, e o rei não voltou, a história não conta se Micaías saiu de lá ou se morreu de fome dentro da prisão. Pois bem, meus irmãos, o que essa história tem a ver comigo e com você? O que tem a ver é que quando Jesus nos chama para ser seus discípulos, Ele nos chama também para ser seus profetas. Ser discípulo de Jesus é ser um profeta no mundo. E o que é um profeta? Profeta não é aquele que meramente prevê futuro.
Profeta é aquele que denuncia os pecados da sua geração. O próprio estilo de vida de um profeta é um estilo de vida de denúncia. O profeta, ele é um rebelde, mas ele é um rebelde do bem. O discípulo de Jesus, ele é um subversivo. Ele é alguém que subverte a ordem maligna do mundo. Portanto, ele é contra a cultura. João Batista, por exemplo, que era filho de sacerdote, portanto era sacerdote também, tinha direito de assumir a ordem sacerdotal, usar vestes sacerdotais e servir a Deus dentro do templo, comendo carne de todos os sacrifícios que eram levados ao Senhor. Portanto, o sacerdote comia churrasco todo dia. Ele, por ser profeta e por entender que o templo e a religião de Israel estava corrompida, ele se recusa a usar vestes sacerdotais e ele usa roupa de mendigo, uma roupa feita de pele de camelo. Ele se recusa a comer a comida do templo, as melhores carnes dos melhores animais que eram levados para sacrificar a Deus, e ele come comida de pobre, gafanhoto e mel. Ele se recusa a servir a Deus no templo e ele vai para o deserto pregar a palavra do Senhor. E essa atitude é uma atitude profética, porque é uma atitude de denúncia, onde ele diz: Deus abandonou o templo, Deus abandonou a religião de Israel, Deus não está no templo, Deus está no deserto. Isso é ato profético. Portanto, se você quer ser um discípulo de Jesus, você tem que viver um tipo de vida que é uma alternativa a tudo que está aí. E a sua mera existência tem que ser uma denúncia. Mas hoje ser crente está na moda, e a religião virou um bem de consumo. E eu quero ler um texto para vocês de um filósofo que eu admiro muito, chamado Luiz Felipe Pondé. E ele publicou essa semana texto que me inspirou a mensagem de hoje, dentre algumas outras coisas juntas. O tema do texto é Jesus Can't Be Boring. E aí ele diz: não, o título desse texto não é uma citação, apenas uma expressão que soa bem em inglês. Se formos falar, que é o significado da frase, Jesus não pode encher o saco, ou Jesus não pode entediar, isso não capta o sentido contemporâneo de Jesus como commodity, bem de consumo. Inglês é o idioma ideal para o mundo da mercadoria, porque vendemos tudo melhor em inglês, né? Sorry man, cadê o Scott? Vendemos tudo melhor em inglês. Imagine se fôssemos fazer um comercial sobre como Jesus tem que ser legal para você, se você for um jovem ou uma jovem de 20 anos. Jesus can't be boring. Soaria muito melhor. Ou seja, Jesus tem que ser legal, Jesus tem que agregar valor, né? Que é uma expressão que ele diz que eu pessoalmente detesto. Jesus tem que agregar valor a você. Estamos falando de mercadoria religiosa. Sim, as religiões competem no mercado de bens religiosos. Festas religiosas, significado para a vida e para o sofrimento, tudo que a religião oferece. Laços sociais e afetivos dentro da comunidade, casamentos, né? A religião geralmente promove casamentos, e isso não é ruim. Educação de filhos, narrativas sobre o fim do mundo, rituais mágicos, ferramentas de comunicação espiritual similares como TV, mídia social, enfim, tudo o que uma religião oferece em termos de bens de consumo. A vida, na verdade, não tem sentido aparente, ela é curta, ela só parece longa quando a sua vida é péssima, precária, escassa, frustrante. Logo, uma hora dessas, ou Jesus, ou frontal, para quem não sabe é um antidepressivo, uma hora dessas, ou Jesus, ou frontal, vai bater a sua porta. Se você for mais chique, um budismo light.
Porque agora o budismo está na moda, né? Porque essa coisa de cristão já está ultrapassando, pelo menos dentre a classe média alta. É um budismo, mas um budismo light, não é nada de não poder comer. Vale lembrar que tudo o que falamos aqui sobre Jesus poderia ser falado sobre qualquer outra figura religiosa de peso. Não se trata de nenhuma forma de ironia ou sarro com o cristianismo especificamente. Como estamos numa sociedade majoritariamente cristã, nas suas diversas denominações, podemos falar em Jesus como bem religioso, como símbolo de todo o processo de comoditização das religiões. Comoditização das religiões significa a transformação das religiões e bens de consumo, tratados via ferramentas de marketing, num mercado de comportamentos em que elas devem competir entre si e com as opções seculares. As religiões devem competir entre si e competir com o mundo, com as ferramentas de entretenimento que o mundo oferece, enfim. As religiões devem vencer umas às outras como produto, e deve vencer ao mundo como produto também. É briga de cachorro grande. Nesse processo, a Igreja Católica apanha dos protestantes, porque os protestantes já nasceram com vocação para o business, já nascemos com vocação para o negócio. As religiões afro-brasileiras têm a seu favor a coisa de que são religião de vítimas sociais, e se você é branco e vai nelas, você é um cara legal e sem preconceito. Isso também está na moda, ser legal e sem preconceito. Alguns especialistas que ele cita aqui, eu vou pular um texto, dizem que as religiões combatem o risco de invisibilidade num mundo veloz e pautado por projetos do self. Já digo o que é isso, ele vai explicar. Aprendendo a se tornarem commodities que circulam nas mídias, falando a língua de pessoas voltadas para o consumo de bens, de comportamento, que tornem a vida mais fácil. Ou seja, estamos procurando uma religião que torne a nossa vida mais fácil. Projeto do self, conceito discutido por dois caras aqui que ele cita, são modos de viver em que tudo deve ser ajustado a personalidades narcísicas. Essa personalidade líquida, frágil, que se desfaz com facilidade, é o que ele quer dizer com líquida. Essa personalidade líquida não tolera nada que pese como uma mala sem alça. Amores, viagens, trabalho, sexo, deuses, Jesus, tudo deve nos ajudar a emagrecer, a ter uma vida saudável, a cuidar do nosso corpo e a ensinar que eu sou a coisa mais importante para mim mesmo. Sério, quem quer um Jesus para baixo? Quem quer um Jesus para baixo? Logo, Jesus terá que vir de bike para o culto e nada de cruz nas costas. Logo, Jesus terá que vir de bike para o culto e nada de cruz nas costas. Queremos um Jesus legal, um Jesus que agregue valor, um Jesus que torne a minha vida um pouco mais fácil, um pouco mais simples. O slogan de algumas igrejas é: pare de sofrer. O que esse cristianismo, pare de sofrer, que é um projeto do self, tem a ver com o profeta Micaías? Nada. Nada. São os 400 supostos profetas do Senhor profetizando o que é bom para nós. Uma outra proposta é a de C.S. Lewis.
Numa entrevista perguntaram para ele: qual das religiões do mundo, Dr. Lewis, confere a seus seguidores maior felicidade? Qual das religiões do mundo talvez nos torne mais felizes? E aí ele respondeu: qual das religiões do mundo confere a seus seguidores maior felicidade? Ele diz: enquanto durar, é a religião da autoadoração. Da autoadoração, essa é a melhor. Tem um velho conhecido, já com 80 anos de idade, que vive uma vida de inquebrantável egoísmo e autoadoração. E é, mais ou menos, lamento dizer, um dos homens mais felizes que eu conheço. Do ponto de vista moral, é muito difícil. Eu não estou abordando o assunto segundo esse ponto de vista. Como vocês talvez saibam, não fui sempre cristão. Não me tornei religioso em busca da felicidade. Eu sempre soube que uma garrafa de vinho do Porto me daria isso. Se você quiser uma religião que te faça feliz, eu não recomendo o cristianismo. Tenho certeza que deve haver algum produto americano, mais uma vez, sorry. Tenho certeza que deve haver algum produto americano no mercado que lhe será de maior utilidade, mas não tenho como lhe ajudar nisso. Se você quer ser feliz, o cristianismo não pode fazer muito por você. Agora, se você quer ser um profeta, você está na religião certa. Portanto, passando para a parte prática, e já caminhando para o fim do que eu quero dizer nessa manhã, eu quero convidar você a abandonar o seu projeto atual de vida e assumir a forma de vida de um profeta de Jesus. Quero convidar você nessa manhã a abandonar o seu atual projeto pessoal de vida e assumir um modelo de vida profético. Quero te convidar a abandonar o seu cristianismo light e assumir a única forma de cristianismo autêntico que existe, o radical. Chega de cristianismo light, de cristianismo que só faz bem, de mensagem para fazer eu sair daqui me sentindo melhor. Assuma a única forma verdadeira e autêntica de cristianismo que existe, o cristianismo radical, o cristianismo de Jesus, onde ele diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Só existe essa forma de cristianismo, meus irmãos. Qualquer outra é proposta de marketing de uma vida melhor, igual a qualquer propaganda da televisão, só que agora com mercadoria religiosa. Quero te convidar a abandonar a relação de consumo que você tem com Deus e com a fé. Deus não está aqui para te servir. Quero te convidar a servir a Deus da única maneira possível, negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz e vivendo uma vida parecida com a dele. Comecem por iluminar o local onde vocês se encontram. O Senhor Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Ele não diz vocês têm a luz, vocês são a luz. Começa por iluminar o local onde você está, por transformar uma única unidade humana, a sua. Comece seu projeto de transformação e de iluminação por você mesmo. E depois auxilie o próximo no mesmo projeto.
O que é ser um profeta de Jesus? Ouvimos dizer que todo mundo tem um preço. Pois bem, o profeta é um homem sem preço. Olha a história de Micaías, meus irmãos. Não temia o rei, não temia a prisão, não temia a fome, não temia a morte, não temia ir contra a maioria que dita o passo, os 400 profetas. Ele diz: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor disser eu falarei. É um homem sem preço. Sabe aquela história que eu já contei do Chico Anísio, que sentou do lado de uma mulher linda, linda, linda no avião? Ele virou para ela e disse: você iria para a cama comigo por 1 milhão? Aí ela: claro. Aí, e por 100 mil? O que está pensando que eu sou prostituta? Não, isso está claro, a gente só está discutindo o preço agora. É isso, por 1 milhão a gente faz qualquer coisa. Todo mundo tem um preço. Mas o profeta de Jesus é alguém que não tem preço. Ele não tem preço. Ele tem a missão de servir a Cristo. Ele tem a missão de ser luz do mundo. Ele tem uma obrigação de a sua mera existência ser uma alternativa a tudo que está aí. Ele foi chamado para isso. Uma característica de um profeta de Jesus é de alguém que já entendeu como funciona esse mundo e não gostou. Não gostou. É de alguém que não se deslumbra mais com a glória e com a beleza desse mundo, com as honras, com os aplausos, com os troféus que esse mundo oferece. Não. O profeta de Jesus é alguém que desencantou com o mundo. Então, se você ainda tem apego pela glória, pela beleza, pela fama, pelos prazeres transitórios dessa vida, você ainda não está pronto para ser um profeta de Jesus. Porque Jesus começa o seu sermão da montanha, que é o seu primeiro sermão, o Evangelho de Mateus, que é o primeiro evangelho, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então a primeira coisa que Jesus começa a oferecer é o céu. Portanto, o profeta de Jesus é alguém que não espera a sua recompensa nesse mundo. O apóstolo Paulo entendeu isso quando ele diz: eu estou crucificado para o mundo e o mundo para mim. Lembra da experiência que o pastor Antônio contou, que ele foi a Nova York e ele subiu na torre, se eu não me engano, do World Trade Center na época, ou aquela outra, o Empire State, olhou para aquela cidade que é o símbolo de poder, riqueza, prosperidade e glória desse mundo, e disse: eu morri para você e você morreu para mim. É nesse ponto que você começa a ser um profeta de Cristo, onde você olha para o mundo e diz: cansei de você. Não é de alguém que desistiu da vida, é alguém que perdeu o deslumbramento por um mundo que está em estado de deteriorização, de putrefação. É alguém que não está mais a fim de ser elogiado pelos homens, que a recompensa desse mundo não serve muito. O mundo perdeu a beleza para você e você perdeu o deslumbramento por ele. Você só está interessado em receber elogio e recompensa de Deus. O cristão, meus irmãos, é alguém. Se chorar, eu choro. Eu estou muito frouxo, gente. Esqueci. O alguém eu lembro. Ponto 2.
Ser profeta de Jesus é viver de forma desinteressada no mundo em que todos estão em busca de seus próprios interesses. Você não vive para fazer a manutenção da sua própria provisão. Você não vive. O seu projeto de vida não é você mesmo. Não é você. Lembrei. É uma frase de C.S. Lewis. Ele diz o seguinte, mais ou menos assim: que o cristão, ele não se importa com as riquezas e com a glória desse mundo. Não é porque ele não seja ambicioso, não. A questão é outra. É que o cristão é muito ambicioso. O cristão é alguém tão ambicioso, que nenhuma glória desse mundo pode corresponder à ambição dele. Só o céu, só a glória de Deus, nada menos do que a glória de Deus, o reconhecimento de Deus e o aplauso de Deus o satisfaz. Por isso ele não está em busca de aplauso humano, porque ele só quer o aplauso de Deus. O Senhor Jesus não diz que a gente não deve fazer nada sem esperar recompensa. Ele diz que a gente deve esperar recompensa. A diferença é a recompensa de quem, qual a recompensa e aonde. O céu, o nosso projeto de vida não é aqui, de recompensa aqui, recompensa na glória. Por isso Micaías não tinha medo de morrer. A vida não termina no túmulo, começa ali. Portanto, um profeta de Jesus, um discípulo de Jesus, um cristão, ele é alguém que foi tão convencido da eternidade que vive para ela. Quer ver? Abra comigo Mateus capítulo 6. Verso 1 diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Não tereis recompensa junto de vosso Pai Celeste. Jesus faz um contraste aqui entre duas recompensas. A recompensa desse mundo, que geralmente é aplauso, é reconhecimento humano. E Jesus diz: olha, o meu discípulo é aquele que não está em busca de reconhecimento humano, de aplauso. Portanto, quando ele faz alguma coisa boa, ele nem faz para ninguém ver, porque ele quer galardão junto do Pai Celeste. E o engraçado é que quando os alunos de teologia me perguntam o que é galardão, eu digo: não sei, ninguém tem a menor ideia do que seja. Mas eu confio naquele que promete. Deve ser algo muito bom, deve ser algo para o qual se vale a pena viver. Como a fé das coisas que não se veem, eu não tenho que confiar na coisa que ele promete, mas no próprio Deus que promete. Devo viver na expectativa de, no fim, encontrar aquele que vai dizer: vinde, bendito de meu Pai, porque eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede e você me deu de beber, eu estive nu e você me vestiu, estive preso e você foi me visitar. O profeta é alguém, meus irmãos, amedrontador.
porque ele simplesmente não vive aconselhado pelo medo. Ele não vive aconselhado pelo medo. E as pessoas em geral são amedrontadas. Nós vivemos em um mundo hostil, portanto o medo é muito comum. E o medo é uma moeda e é um elemento de coerção. O discípulo de Jesus não tem medo, e Jesus nos convida à coragem. É impressionante quando ele diz, por exemplo, falando do diabo: não tenha medo daquele que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Ou seja, ele pode mandar o teu corpo para o túmulo, mas ele não pode mandar a tua alma para o inferno. Tenha medo antes daquele que pode mandar o seu corpo para o túmulo e sua alma para o inferno, ou seja, Deus. Só tenha medo de Deus, não tenha medo dos homens, que só podem matar o teu corpo. Olha só como que Jesus espera que eu e você superemos o materialismo, o apego por essa vida. E Ele espera que o seu apego pela eternidade faça com que você nem tenha medo da morte mais. E a partir da coragem que nasce da fé e da esperança, você enfrenta o mundo. Isso é ser profeta. O resto é ser membro de igreja. Queremos membros de igreja que são discípulos e que tomaram a decisão de viver um modelo de vida profético, tão parecido com Jesus, tão cheio de amor em um mundo hostil, de gente que é subversiva, porque quando leva um tapa de um lado da cara, oferece a outra. Quando é obrigado a caminhar 1 quilômetro, caminha 2. Quando lhe roubam uma peça de roupa, oferece a outra. Isso é rebeldia. Isso é rebeldia. É amar quem te odeia. Isso é rebeldia contra o mal, contra o pecado, contra o diabo, contra o mundo. E o profeta é um rebelde. Isso é ser discípulo de Cristo, meus irmãos. Isso é ser discípulo de Cristo. E a minha oração nessa manhã é para que eu e você, a gente entre nesse projeto, que a gente seja vitorioso. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Jesus, chama cada um de nós de forma especial a viver um projeto de vida cristão, profético, de denúncia, uma denúncia contra o mal, de gente que vence o mal com o bem, de gente que ama, de gente que perdoa, de gente generosa, estranhamente generosa, que não procura ser retribuído pela sua generosidade, que não procura ser retribuído pelo seu amor, que não procura ser retribuído pelo seu perdão, porque já foi suficientemente banhado e tratado pelo amor do Pai, de gente que venceu as suas carências humanas, porque encontrou aceitação, abraço, elogio de Deus. Faz da nossa vida, Senhor, um projeto missionário. Por favor. Jesus, nos liberta das amarras, das armadilhas,
dessa vida, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa busca por aprovação, por aceitação, pelo preço que cada um de nós tem. E que negociamos qualquer valor, qualquer fé. Não permita que se cumpra a profecia daquele sociólogo ateu que diz que nenhuma fé sobrevive a uma amante, que nenhuma fé e nenhuma fidelidade religiosa sobrevive a uma boa e bonita amante. Não, Senhor, nos faz valentes, corajosos, impetuosos, alegremente esperançosos, sem medo da morte, sem medo da vida, sem medo do dia de hoje, do dia de amanhã, porque o Senhor diz que basta cada dia o seu mal, que o Senhor cuida de nós, que nós devemos nos preocupar com a tua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Não queremos, Senhor amado, gastar os melhores anos da nossa vida e toda a nossa energia buscando provisão apenas. Queremos um significado melhor para essa vida. Quer dizer, sermos usados para a glória do teu nome. Queremos ser tomados de compaixão, Senhor, pelo nosso próximo. Como disse o Dr. Rousseau Chedes, ser tomados por um sentimento de solidariedade da raça. Sermos solidários com a nossa raça que está perdida e caminhando para a perdição. Nos dá, Senhor amado, o sentimento de solidariedade pela nossa raça, pela raça humana. Em teu santo nome, Jesus, faz da tua igreja um exército de salvação. Amém. De gente que vive uma vida santa, bonita, tão bonita que brilha, que é como uma cidade edificada sobre um monte que não se pode ocultar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, pastor Del. Graças a Deus, meus irmãos, amém.